Quando você acorda, você coloca os pés no chão e sente uma fisgada na sola do pé, em que os seus primeiros passos, logo pela manhã, são com muita dificuldade, você pode ter fascite plantar ou esporão de calcânio. Se isso está acontecendo com você ou se você sente dores nos pés já há muito tempo, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou dar uma dica muito valiosa para você e vou explicar mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje com um assunto muito importante, acomete muitas pessoas, que são dores nos pés. Muita gente não sabe se já tem uma fascite plantar, se tem um esporão, o que fazer em casa, quais os tratamentos da fisioterapia que eu devo procurar, o que causa esses problemas nos pés. Hoje eu vou fazer um vídeo explicando para você duas patologias, a fascite plantar e o esporão de calcânio. Por que eu vou falar sobre as duas patologias no mesmo vídeo? Porque quando você começa com uma patologia e você não trata a causa, a origem dessa patologia, você desenvolve a próxima, como se fosse a parte crônica da coisa, que é o esporão de calcânio. E os primeiros sinais de uma fascite plantar é exatamente esse. Primeiro que a gente tem dor no pé quando fica muito tempo em pé. Então ficou muito tempo em pé e começou a apresentar dores, principalmente no arco do pé, no meio, na sola, na parte do arquinho, já fica atento. Agora, o sintoma primordial, assim que você acorda, sentou na cama, dormiu bem, na hora que você pisa, que você vai contração da gravidade, que você descarrega o peso do corpo nos pés, você sente um choque muito grande nessa estrutura do meinho, da curvinha, e você tem que andar segurando nas coisas, se rastejando, e só começa a melhorar depois que você já está fazendo um pouquinho de caminhada, quando você começa a esquentar. Por que isso acontece? Então eu vou explicar primeiro todo esse mecanismo da lesão. No pé, nós temos uma membrana de tecido conjuntivo, que é a fáscia, então ela reveste a musculatura profunda do pé, que é a fáscia plantar, é ela que inflama numa fascite. Então o finalzinho it, ele significa inflamação. Agora, por que eu desenvolvi uma fascite plantar? Porque eu tenho uma sobrecarga anormal nessa estrutura. O pé, ele é o maior captor postural que existe. O que isso significa? Ele recebe cargas de maneira descendente, vindas de cima, que repercutem diretamente nele. Então, se eu tenho alterações na minha postura, desvios na coluna, associado a desequilíbrios musculares, então se eu tenho uma escoliose, uma perna curta, disfunções no meu quadril provenientes de compressões por hérnia de disco ou por discopatia, tudo isso vai ser sobrecarregado no meu pé, vai alterar a maneira como eu piso, problemas no joelho, problemas no quadril. Mas é muito mais comum o pé mandar cargas anormais de maneira ascendente, então ele acaba sendo um captor que gera problemas acima, então uma alteração de pisada, uma instabilidade, ou de pisada para dentro, que é um pé chato, que a gente chama de pisada para valgo, ou um pé varo, que é um pé muito cavo, tudo isso vai gerar instabilidades na sua marcha quando você coloca um pé e depois coloca o outro. Por isso que não adianta fazer avaliação na estática, quando você sobe numa máquina e ela faz aquela leitura da onde você descarrega mais peso, porque você não é estático. Você coloca um pé, depois coloca o outro para andar, para se exercitar, para correr. Nós somos dinâmicos, então é muito importante a avaliação do pé, da sua pisada, o que você apresenta de instabilidade e como que isso está repercutindo no joelho, no quadril, na coluna e na sua cabeça, tá? No posicionamento do seu tronco com a cabeça em cima do seu quadril. Então aqui, ó, como que está o plano escapular do paciente. O que é o plano escapular? É o alinhamento da torácica, das escápulas, tá? Correspondente à cabeça e ao mesmo tempo ao seu quadril. Tudo isso vai interferir no seu pé. Então a causa da fascite, ela está no próprio pé. Como que a gente sabe
que quando um paciente vem para mim com dor no pé, eu já sei que eu vou ter que avaliar essa pisada e muito provavelmente ele vai ter que usar uma palmilha de reprogramação do sistema tônico postural, porque a dor já começou pelo próprio captor. Então o seu corpo fala, se ele já está manifestando inflamações, existe uma sobrecarga muito grande na sua fáscia. E aí esse paciente não tem as orientações de quais tratamentos procurar, não tem a orientação do porquê que isso acontece, que eu estou explicando aqui no vídeo para você, e ele fica mascarando, tomando anti-inflamatório. Anti-inflamatório não é tratamento, analgésico não é tratamento, não tira a dor mecânica, ou ele faz só uma simples fisioterapia só na região da dor, só para a fascite. Eu estou atuando só no sintoma e não na causa. E isso ele vai levando essa fascite com várias recidivas. Ele desinflama e depois de um tempo a causa continua, ele continua descarregando um peso inadequado nesse captor, ele volta a inflamar de novo essa fáscia. E aí com o tempo esse paciente também desenvolve esporão de calcânio, porque o nosso corpo ele é todo interligado, a gente não separa nenhuma estrutura do corpo de maneira individual. Então no pé existe um maior osso que chama calcânio, ele está totalmente ligado, fundido nos dois ossos da canela, que é a tíbia e a fíbula. A tíbia e a fíbula formam o seu joelho na base inferior, na base superior você tem o fêmur. O fêmur está ligado aqui, ó, na sua crista ilíaca, no seu ilíaco. Ele tá aqui, ó, no acetábulo. Então a biomecânica do pé vai interferir no joelho, no quadril, o quadril vai interferir na coluna. Então o seu corpo entende o quê? De tanto ela ficar sobrecarregando a curvinha, tá sempre inflamando, ela tá jogando muito peso ali, eu vou ajudar. Então ele forma um biquinho de papagaio ósseo, popularmente falando, na região do calcânio. E o osso ele é revestido por um tecido inervado chamado periósteo. Então, esse biquinho, esse ossinho, ele toca no periósteo. E aí o paciente entra em crise de esporão, que é uma dor muito, muito forte, justamente por causa do periósteo. Então, numa fratura, o que dói não é a fratura, o osso estar quebrado, é justamente porque na fratura você vai ter ali uma irritação violenta no periósteo, porque ele é um tecido altamente vascularizado. Então, se você não tratar a causa da fascite, você vai desenvolver o esporão. Todas as pessoas que têm fascite, não atuam na causa e vão protelando, elas desenvolvem esporão. Agora, para a gente finalizar, qual que é a minha dica? Não faça gelo no pé. Por mais que você esteja com uma crise, dor no arco do pé, não faça gelo, porque o gelo vai fazer uma vasoconstrição. Ele vai gerar mais contratura desse tecido conjuntivo, que reveste a musculatura profunda do pé, então eu vou gerar mais espasmo muscular. O seu pé dói de manhã, dá esse choque violento, porque ele tá frio. A musculatura tá fria, então na hora que você pisa, você sente um choque e só melhora quando você começa a aquecer a musculatura, quando você começa a andar. Então, para você entender essa analogia de por que não usar o gelo e sim o calor. Tanto é que as pessoas que têm fascite, esporão, elas sempre entram em crise em lugares muito frios e no inverno, muito mais do que no verão, justamente por isso. Então você vai pegar uma bacia com água quente e você vai deixar os pés imersos no máximo confortável de calor por 20 minutos. Depois que você fizer isso, você vai tirar os pés dessa bacia, vai comprar uma bolinha de fisioterapia, aquela bem molinha. Você vai ficar em pé e vai deslizar o seu pé nessa bolinha entre calcânio e antepé. Deslizando para quê? Para a gente poder liberar a fáscia do pé, gerando um relaxamento. Você vai fazer isso durante 1 minuto. E para finalizar, você vai alongar a panturrilha numa escada, descendo o seu calcanhar, apoiando só os dedos, a parte do antepé. Lembrando que para você alongar a panturrilha e a sola do pé, você precisa estar com esse joelho dessa perna que você está alongando esticado, tá? E deixe a perna contralateral flexionada. E você pode complementar também deitado em decúbito dorsal de barriga para cima, com um extensor na ponta do pé ou uma toalha. Você vai deixar a perna de apoio dobrada, o pé no chão e a outra perna sentido o teto. Vai colocar a toalha na parte da frente do pé, o joelho bem esticado e você vai trazer a ponta do pé sentido o seu tórax. Você vai repetir esses alongamentos 30 segundos, 3 séries de 30 segundos, sempre em seguida ao calor.
Espero ter ajudado você. Se você conhece alguém que sofre de fascite plantar ou de esporão de calcane, ou os dois, que é muito comum, encaminhe esse vídeo, jogue em grupos, curte aqui o nosso vídeo, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. Obrigada, até o próximo vídeo.